Pessoal, então boa noite para todas e para todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Hoje eu estou tendo o prazer e a honra de receber a doutora Natália Santana, uma amiga de longa data. Já enfrentamos muito plantão junto, muita véspera de prova junto. A gente foi colega de turma na faculdade. E muito do que eu fiz na minha carreira, principalmente no início da minha carreira como veterinário, foi discutindo com a Natália o que era melhor para mim, o que era melhor para ela. Então, é um prazer e uma honra muito grande contar com a presença sua aqui hoje, Natália. Imagina, eu que agradeço super. Muitas saudades e muita nostalgia, né? Com os colegas de graduação. Quanto perrengue, né? Nossa. Mas quanta coisa boa, quanto crescimento, né? Estamos aqui, 13 anos depois, né? Exatamente. A oportunidade de discutir esse assunto aqui para aqui. Chegando. Ó, discutir esse assunto tão importante para eles, né? Esse aqui tá jovenzinho, mas a outra ela já tá com 8 aninhos, né? Nossa. Então a gente traz... Eu lembro dela, uma bolinha assim. Fofura, né? Aí ela tá descansando. Trazer esse assunto dentro da neurologia tão importante, tão difícil de entender e às vezes mal interpretado, vamos dizer assim, né? Porque o, entre aspas, Alzheimer, e eu vou usar muito entre aspas, porque a gente não pode chamar essa doença no cão e gato de Alzheimer, elas têm cada vez mais comprometido a qualidade de vida deles, eles têm vivido cada vez mais, e a gente agora está começando a aprender a lidar, de fato, né, com o Alzheimer, com os clínicos também, com a ajuda dos especialistas, e isso é muito importante, vai se tornar cada vez mais importante com o passar dos anos, e a gente começa a prevenir nessa época aqui, quando eles estão novinhos. Então, eu agradeço demais o convite, um prazerão estar aqui nessa discussão gostosa, eu gosto muito desse tema, particularmente. Falar de neuro, falar de ortopedia para perto de você não tem nem graça. O olho até brilha. Se eu puder acrescentar, e quem tiver dúvida, fiquem à vontade. Isso que eu ia falar. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, porque a gente vai, à medida que a live for andando, a gente vai tentando responder as perguntas. Claro, se a gente souber a resposta, a gente vai passando a resposta para vocês. Então, como a doutora Natália já antecipou, hoje a gente vai falar sobre neurologia. A gente vai falar sobre as doenças de uma doença neurológica que acontece mais nos cães mais velhinhos, mais idosos, que é o Alzheimer PET, como a Natália falou, entre aspas, ou a disfunção cognitiva. Com o avanço da medicina veterinária, com os cuidados que a gente pode oferecer para os cães e com os cuidados que os tutores têm com os pets, a expectativa de vida dos animais vem crescendo a cada dia. E com isso, algumas doenças que não eram manifestadas até um certo tempo atrás, a gente está começando a ver com uma maior incidência. Como, por exemplo, dentre essas doenças, as doenças do sistema neurológico, principalmente relacionado com as doenças degenerativas. Dentre essas doenças, o Alzheimer PET e a disfunção cognitiva. Natália, eu acho melhor para esse início de live a gente fazer uma definição para os tutores, a gente explicar o que é o Alzheimer PET, o que é a disfunção cognitiva, se estamos falando da mesma doença, se são doenças diferentes, qual que é a semelhança e quais as diferenças entre esses dois quadros. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente fala no termo Alzheimer do ponto de vista didático mesmo, né, para a população. Por quê? Porque todo mundo já ouviu falar em Alzheimer, todo mundo tem uma ideia de qual que é a repercussão disso para o indivíduo, mas o cão e o gato, inclusive o felino também tem, tá? Eles não têm o Alzheimer, a gente não pode chamar a doença de Alzheimer, porque o Alzheimer, que é um cara, né, um alemão, ele descreveu essa doença em seres humanos, e depois, à medida que foi sendo descoberta, né, a doença que a gente chama de síndrome da disfunção cognitiva canina, que também existe no análogo do gato, né, entendeu-se que existia uma similaridade muito grande entre essas doenças. Então, né, via de regra, o nome da doença nos pets é síndrome da disfunção cognitiva, né, a gente não chama de Alzheimer, né, do ponto de vista, né, teórico, técnico, né, entre nós, mas elas são muito, muito, muito semelhantes. Não são a mesma doença, mas são muito semelhantes. Se você pega, né, o cerebrinho de um paciente com o Alzheimer, né, com a disfunção cognitiva, e compara com o de um ser humano com Alzheimer, você tem muitas similaridades até em nível celular. E hoje a gente sabe que a fisiopatogenia, ou seja, como essa doença se desenrola e as razões pelas quais ela se instala, são muito parecidas. Então a gente acaba, grosso modo, usando esse termo, vamos usar durante a live sem problema, mas com o entendimento de que são doenças que têm algumas diferenças sim. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Né? O progresso, da mesma forma, é muito similar.
E temos que lembrar, conforme o Dr. Guilherme já citou, inclusive, de início, né, que os nossos pacientes, os cães, os gatos, eles estão vivendo cada vez mais mesmo. Né? E não é nem só sobre o fato de eles estarem tendo a oportunidade de manifestar esses problemas, né, que são mais degenerativos, que demandam mais tempo para se instalar. Hoje a gente também tem mais acesso a diagnóstico, a gente tem mais refinamento diagnóstico. Hoje a gente tem condição de excluir outras patologias, hoje a gente conta mais com especialistas que são embasados para poder lidar com isso. E os clínicos também têm mais literatura para poder trabalhar com esse tipo de condição. Mas essa é a grande diferença. Tá? E vamos classificar ele, vamos entender ele, na verdade, né? O que é o Alzheimer, a disfunção cognitiva? Como o próprio nome diz, é uma doença cognitiva, ou seja, relacionada ao raciocínio, à memória, à nossa capacidade, a capacidade deles de lidar com o mundo, com as pessoas, de reconhecer as pessoas, reconhecer os lugares, e que envolve algumas regiões específicas do sistema nervoso central, mais especificamente do cérebro, é como se fosse a casquinha do cérebro, a região que a gente chama de córtex, ou tálamo córtex. Os neurônios estão ali bonitinhos durante a vida, durante a juventude, idade adulta, até que começam a se acumular algumas substâncias entre esses neurônios. A principal delas, nos cachorrinhos e nos gatinhos, né, a gente chama de substância amiloide, ela vai se acumulando ali no meio dos neurônios. E aí, o sinal nervoso, que é um sinal elétrico e químico, né, ele passa a ter dificuldade de passar de um neurônio para o outro. É como se a gente tivesse um monte de fio de internet, telefone, passando um monte de informação e a gente começasse a cortar alguns deles. Como se a internet começasse a ficar mais fraca ou a chamada de telefone não ficasse tão boa, ficasse picando. Então, a passagem de informação começa a falhar. A passagem de informação já não é mais tão eficiente, né, à medida que o tempo passa. E isso é progressivo, né, porque essa substância amiloide, ela se acumula gradualmente, vai dificultando essas sinapses e essas transmissões nervosas gradualmente, e aí a gente começa a ter perda. Assim como a chamada de telefone fica ruim, a internet fica ruim, a capacidade de raciocínio fica ruim, de reconhecer as pessoas, de lembrar onde faz o xixi, né, de lembrar, às vezes, de alguns hábitos que tinha antes aprendidos, né? Então, temos que lembrar que é uma doença só cognitiva, então é só do raciocínio. Ah, mas o meu cão parou de andar, ele está girando em círculos, ele tem convulsão. Não, isso é outra coisa. Né? Isso é uma coisa importante até para os tutores, para os veterinários sempre terem em mente. Que o cachorrinho, o gatinho que tem disfunção cognitiva, ele só tem um problema cognitivo. Uhum. Se ele tem algum problema motor, ou se ele tem crise epilética, ele tem outra doença neurológica. Ah, mas ele também tem um problema cognitivo, ele também esqueceu as pessoas, ele também está invertendo dia para noite. O problema cognitivo é parte de uma doença neurológica maior, não é a disfunção cognitiva clássica. E outra coisa importante sobre ela, é uma doença que vai evoluir lentamente, como toda doença degenerativa. Se hoje o meu cão está esperto, feliz, ele conhece todo mundo, amanhã ele está totalmente birutinho, ele perdeu totalmente a noção das coisas, a gente sabe que aquilo não é uma doença degenerativa. Então, ele pode ter uma perda cognitiva por outro problema. Então, essas são as grandes diferenciações. Tá? É assim que a gente definiria, vamos dizer, a grosso modo, a disfunção cognitiva, como ela acontece. Show de bola. Muito bom começar com essas definições, que a gente consegue partir de um ponto que todo mundo está entendendo o que a gente está falando, né? Que a gente não começa a jogar assunto aleatoriamente para o pessoal entender. Então vamos lá, Natália, a gente pensar da parte da causa. Como que acontece o Alzheimer nos pets? Como que as lesões vão acontecendo ali no cérebro do animal? Bom, não se tem uma definição ainda, né, na ciência, tanto para as pessoas quanto para os cães, exata de por que isso se acumula. O fato é que essas substâncias que eu sei, geralmente são substâncias amiloides, né, elas vão se acumulando entre os neurônios, e aí, né, isso acaba desencadeando a dificuldade, né, da cognição, do raciocínio de acontecer, como eu expliquei antes, e gradualmente, mas alguns fatores já se sabe que geram, e a gente vai até explorar eles um pouco mais quando a gente vai falar de prevenção, mas alguns fatores a ciência já descobriu que fazem com que isso aconteça. O principal deles envolve o fator de inflamação crônica do sistema nervoso. E o que pode vir? A criança está latindo, espero que não esteja falando você. Sem problema, relaxa. Enfim, como você falou, também aqui por eles, né? Totalmente por eles. Bom, a gente sabe que um dos grandes fatores, isso a gente já sabe bem, apesar de muito da causa, de fato, né, da doença não ser definida, é que o fator de inflamação, né, a neuroinflamação, é um grande fator que faz com que essa substância se acumule entre os neurônios, fique ali, não vá embora, né, e aconteça isso, e o desenvolvimento, né, de outras
outras lesões secundárias, né? É justamente da neuroinflamação. Além da inflamação, a gente tem o fator genético. Não pode excluir o fator genético como causa. Só que o que a gente vem percebendo e entendendo, tá chamando uma vez pra brincar. Tá trabalhando muito pra me escutar, não? Não, tá tranquilo. Tô chegando. Então, vou deixar de boa. O fator genético, como eu falei, isso já é bem definido, existe sim o fator genético, mas o que mais a gente tem conseguido entender na medida que os trabalhos vão acontecendo, em pessoas, em cães e em gatos, né, é que o fator genético ele é cada vez menos importante. A gente está entendendo que existe um fatorzinho genético ali responsável por 30% a 40% da chance de um cão e um gato desenvolverem a disfunção cognitiva ou uma pessoa desenvolver o Alzheimer, mas existem um conjunto de outros vários fatores que são responsáveis pelos outros 60% da doença se instalar, que são exatamente os fatores que fazem a neuroinflamação crônica. E são fatores relacionados a estresse, fatores relacionados à alimentação, fatores relacionados ao estilo de vida, à obesidade, sobrepeso, né, fatores hormonais. Então, são vários fatores. Então, não existe um fator único. Exato. Isso aqui aconteceu, então o meu animalzinho vai ter Alzheimer. Né? Isso aconteceu e o meu gatinho vai ter Alzheimer. Não. Existe predisposição genética, existe o tempo de vida que aquele animal vai ver, existe uma série de outros fatores que a gente vai trabalhar bastante detalhadamente lá quando a gente fala de prevenção. O que a gente tem que entender, e a gente falou isso um pouquinho na introdução, né, é que todo animal que viver bastante, né, e é o que a gente quer, é um animal que vai ter sinais de envelhecimento. Ele vai ter. Né? Agora, se esse sinal de envelhecimento significa Alzheimer, disfunção cognitiva, isso é outra coisa. Qual que é o paralelo que a gente pode fazer com relação a isso? Né? Quando a gente pega, por exemplo, né, meu pai, meu avô, que me conta a mesma história várias vezes. Né? Aí eu conto com ele, me conta o mesmo caso de quando ele era jovem. Ele tem Alzheimer? Não. Ele tem, né, uma doença leve, seria uma disfunção que é esperada, né, pela perda cognitiva da idade. Agora, ele esqueceu de mim? Ele saiu na rua e não sabe voltar para casa? Entende? Sim. Existe essa diferença. Ele não vai fazer a mesma coisa. Né? Meu cão de vez em quando gasta o dia para noite, mas ele reconhece todo mundo, ele brinca, a atividade dele é normal. Quer dizer que necessariamente ele tenha a disfunção cognitiva? Não necessariamente. Tá? E aí, voltando à sua pergunta inicial, eu acho que isso é importante pontuar isso, porque muita gente acha que qualquer velhinho vai ter Alzheimer, entendeu? Uhum. É entender que quando a gente chega lá no futuro e a gente tem esses sinais, né, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre o que a gente observa, o que nos apresenta, se a gente volta lá no passado, tem fator genético como causa, mas também tem fatores ambientais, estilo de vida, que a gente vai discutir como forma de prevenção. Muito interessante você falar isso, que não tem nenhum gatilho, tipo assim, que obrigatoriamente vai fazer com que o animal apresente Alzheimer no futuro. Não tem nada que ele faça que obrigatoriamente vai fazer ele apresentar, nem o contrário, que ele deixou de fazer e também vai ter como consequência direta a manifestação do Alzheimer. É um quadro multifatorial, né? Exatamente, é multifatorial. Tem muita coisa que nós, tutores, podemos fazer por eles para minimizar abruptamente esse risco. E aí a gente trabalha com causas, né, que é a parte da neuroinflamação que a gente consegue controlar. Eu vou falar com mais detalhe o que a gente pode fazer quando a gente chega na parte de prevenção, que é o nosso objetivo aqui. Exato. Mas tem muita coisa, outra que a gente entende aqui, pensando em causa. Alzheimer e disfunção cognitiva são doenças de estilo de vida. Não são simplesmente doenças degenerativas que estão ali no que você passou a fazer, são doenças de estilo de vida. No ser humano, o Alzheimer ele já foi apelidado, inclusive, de diabetes tipo 3, para você ter ideia. A gente tem o diabetes tipo 1, né, que é aquele da pessoa mais jovem, a falência do pâncreas. Tem o tipo 2, que é da pessoa que engorda, ganha peso, resistência à insulina e tudo mais. É uma outra maneira, no sistema nervoso, na verdade, né, do diabetes se desenvolver, né, a resistência à insulina afetando o sistema nervoso. Então, é uma doença muito relacionada com o estilo de vida. Mas, de novo, também não só com ela. Exatamente. Show de bola, show. Natália, aproveitando esse gancho que você deu no finalzinho da resposta, quais que são os sinais, quais são os sintomas que o animal pode apresentar, que um tutor pode ver no seu animalzinho, no dia a dia, na rotina ali, para poder suspeitar que ele está apresentando o Alzheimer PET? Bom, sinais. Lembrando que, como eu falei na introdução, os sinais vão ser só cognitivos, ou seja, menos memória, capacidade de interagir com o mundo e com o ambiente, capacidade de lembrar coisas que ele aprendeu. Então, vamos dar exemplos
clássicos, mas são muito característicos que as pessoas trazem de queixa pra gente. Aquele animal que começa a inverter do dia para noite. Ele dorme muito durante o dia, e lembrando que, né, como parâmetro, animais dormem bastante, dormem mais que humanos, e cochilam bastante durante o dia, mas aquele cão que só dorme muito pesado durante o dia, e ele acorda à noite, e ele vai andar sem rumo pela casa. Né? E aí, no acordar, ele pode simplesmente andar sem rumo, ou ele pode começar a vocalizar. Isso, em geral, costuma acontecer em casos mais graves, mais avançados. Ele acorda, vocaliza, chora, grita, acaba sendo, né, um momento, quando acontece, muito angustiante para os tutores, muito difícil de lidar, que gera bastante desconforto para a família, como tudo. Além desse sinal, esquecer onde ele sempre fez xixi, por exemplo. Ele tinha um local ali onde ele era acostumado a fazer as necessidades dele, de repente ele começa a fazer aleatoriamente sem razão, sem ter uma dor, sem ter uma dificuldade para andar, em algum lugar inapropriado. Outras questões, mudanças de comportamento. Nath, seu microfone está um pouquinho baixo. Tá baixo? Tá. Um pouquinho baixo. Fala de novo. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Isso. Mudanças de comportamento. Né? É um animal que era muito bonzinho e de repente tem, né, surto de agressividade. Um animal que era muito agressivo, de repente, ele fica muito apático. Né? Todo mundo faz o que quer com ele, então você vê que existe uma mudança de comportamento, né, cognitivo importante. Né? Questões relacionadas a interações sociais, interações com outros animais ou com os tutores. Esse paciente pode ficar... O microfone voltou, Nath. Voltou a ficar ruim, não? Tá assim, bem baixinho mesmo. Tá pra todos vocês, porque aqui não mudou nada pra mim, não. Vocês estão escutando bem, gente? Como é que tá aí o microfone da Natália? Ou tá chiando? Tá baixo o microfone. Melhorou? Agora melhorou. Vamos. Então vamos voltar. Agora tá tranquilo? Tá um pouquinho baixo, mas dá pra ouvir. Mas que estranho. Vamos mexer aqui. Bom, me avisa qualquer coisa e depois vê se é contigo. Se alguém conseguir falar aí, pessoal, tô ouvindo bem, não tô ouvindo bem, manda pra gente aqui no chat. Bom, falamos de mudança de comportamento, falamos de eliminação de lugares apropriados e tudo mais, né? Reconhecer pessoas, reconhecer tutores, os animais também, reconhecimento, né, desses indivíduos é bem mais raro nos animais do que nas pessoas. As pessoas têm muita essa questão de esquecer os familiares, os cães e os gatos. Eu acho que poucas vezes na minha vida eu tive a oportunidade de ver um paciente tão grave a ponto de esquecer seu tutor. Isso é bem interessante, mas pode acontecer. Estamos falando de mudança do padrão de relacionamento interpessoal, né? Do cão com outros cães, do cão com a família. Tá ruim ainda, Gui? Você tá conseguindo ver? Acho que eu vou mandar uma mensagem aqui agora, só para uma pessoa que eu sei que tá na live. Pessoal, alguém consegue falar se estão me ouvindo direitinho? Eu acho que tá um pouquinho baixo o seu microfone. Ele tá como se fosse metálico, Natália. Tá bem afastado. Tinha que ver. Nós fomos, será? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Que aqui não tá nada. Aqui. Eu só desconectei o meu fone de ouvido, a única coisa que eu fiz. Deixa eu desconectar o... E aí, tá ouvindo? Não, peraí. Não, tá bem baixinho seu microfone. Falou que meu pai tá na live aqui, ele falou que tá bem metálico, tá bem longe de sua voz. Pois que não, Gui. Mas estranho. Não sei se fechar e abrir de novo, se vai atrapalhar muito aí. Não, tenta conectar o seu microfone, seu fone de novo. Tenta ligar de novo. Tá ligado? Tá ligado? Não, parece que não tá. Vai, agora ficou jóia. Ficou? Agora foi bom. Tá, beleza. Então vamos seguir. Bom, só recontextualizando. Estávamos falando de sinais clínicos, o que a gente consegue observar no nosso teste, no animal, quando ele tem o Alzheimer teste ou a disfunção cognitiva. Então, já passamos pela questão da inversão do dia para a noite, a questão que dorme o dia todo, acorda e fica andando sem rumo pela casa, ou vocalizando, acorda e chora, grita, late, sem razão alguma, né, sem nenhuma razão aparente.
Já falamos daquele cão que esquece onde faz xixi e cocô a vida inteira, às vezes décadas, né? Quase décadas. E aí, de repente, ele para de fazer o xixi e cocô no lugar certo, esquece. Tá ruim ainda? Tá legal? Não, agora tá beleza. Agora tá beleza. Né? Foi justamente isso que eu respondi aqui. Era isso. A gente estava falando também, né? Só falando que eu já disse para poder contextualizar. Estávamos falando também daquele animal que pode esquecer, né, de outros cães que conviviam juntos, de familiares, apesar de que isso é muito mais comum em pessoas com Alzheimer do que em cães com função cognitiva, né? A questão das interações sociais desse cão, ou seja, nesse ponto que eu estava, né, entre o cão e outros animais e entre o cão e a família, né? Existe uma questão dúbia que pode envolver o Alzheimer, a função cognitiva, com relação a isso. Ou aquele animal vai ficar hiperdependente dos tutores, ou ele vai ficar apático com relação aos tutores. Então, é meio dúbio. As duas coisas podem acontecer. Tá? Pode ser que aquele cão que o dono chega em casa, ele perde o comportamento de saudação, ou seja, o dono chega, em vez de ele fazer o que os meus acabaram de fazer, que fato chegou aqui, e irem fazer aquela festa, eles levantam a cabeça, olham para a porta, deitam e vão dormir. Né? Tipo, não ligam. Mas pode ser aquele animal que desenvolve uma gravíssima ansiedade de separação também sem nenhuma razão. Né? Aquele tutor aí não pode mudar de cômodo que o animal não para de gritar, vocalizar, de esperar, sendo que ele não quer assim. Não era um comportamento esperado dele, entendeu? Então, a hiperdependência ou a apatia com relação a esses tutores, ela pode vir, ela pode se manifestar. Então, são formas diferentes de manifestação da mesma coisa, são as interações sociais. Né? O comportamento de brincadeira, comportamento de gostar de passear, gostar de fazer as coisas que o animal gostava de fazer antes, que ele pode reduzir. Lembrando que todo idoso vai ser um pouco mais tranquilo, né? Ele vai ser hipoativo se comparado com ele adulto ou filhote. É natural que ele reduza um pouco a atividade, mas ele perder totalmente o interesse em coisas que antes ele gostava muito, isso também é um indício a se considerar, tá? Questão do sono, já falamos, então são esses os sinais que a gente observa. Lembrando que como é uma doença degenerativa progressiva, a nossa tendência é observar isso acontecendo gradualmente, né? Não vai, conforme eu disse, né? O animal não vai acordar do dia para a noite, invertendo do dia para a noite, sem saber fazer xixi, sem saber fazer isso não vai acontecer. Então é bem gradual, tanto que no consultório, né? O objetivo aqui não é falar tanto, né, voltado para o veterinário, mas o que a gente faz, como que a gente controla, acompanha isso, né? Primeiro, a gente faz uma grande entrevista com o tutor, né? Para entender os sinais que os pets estão manifestando em casa, porque a gente não pode fazer para o próprio paciente, o teste de memória conforme a gente faz com o cão. E existe uma escala muito interessante para a gente usar, a gente chama de escala de Hall, que é uma escala que fala sobre desorientação, sobre sono vigília, que é esse negócio de dormir e acordar, como está funcionando, interação, né, se o animal está apático, nível de atividade. E aí tem um monte de itens e a gente faz uma série de perguntas numa entrevista fora toda a consulta normal com aquele animal. E aí o animal ele vai ter um score, vai ter um número. A gente vai somando ali. E se esse número estiver muito alto, é uma disfunção avançada. Se esse número estiver baixinho, é um cão normal, que ou está num processo de envelhecimento ou ele tem outro problema de saúde. Né? E aí a gente monitora isso semestralmente na medida que a gente acompanha esse animal. Por quê? Porque a cada 6 meses isso pode ter piorado muito ou isso pode ter piorado pouco. E esse que é o nosso parâmetro para poder acompanhar. E quem nos conta esses sinais, observa esses sinais aos poucos, tá? Mas basicamente envolve esses itens, né, em maior ou menor medida. Eu citei os sinais que a gente observa, a gente pode observar no nosso animal, e que é importante a gente sempre ficar de olho à medida que o envelhecimento acontece. Por isso, da nossa, vamos falar assim, da nossa dependência do tutor, né? Aquele tutor que é atento, que é responsável, que vê ali, monitora o seu animal no dia a dia, sabe, qualquer pequena alteração no comportamento desse animal, para a gente é assim, extremamente proveitoso durante o diagnóstico, durante a consulta, para a gente definir o nosso diagnóstico, né? Exatamente. E o acompanhamento, até considerando o caráter progressivo, né, o fato de que é uma doença que a gente espera que piore, ele nos ajuda a refinar as coisas, né, e ajudar essa família, esse animal mais ainda. Outro fator, conforme você falou aí, da importância da gente, do tutor e da relação entre os dois, que eu acho muito importante na minha rotina, é a precocidade. Né? A cultura que existe de, isso está acontecendo porque ele é velho, é assim mesmo. Isso aí, assim, não é nem só com relação à disfunção cognitiva, né, que é o Alzheimer, não é nem com relação apenas a isso, é com relação a muita coisa. E aí acaba que o neto, eu estou vendo a neta ali, o neto ele vai receber um insuficiente renal lá quando responde muito pouco.
a gente vai receber, né, e agora trazendo aqui, né, por esse exemplo, o cardiopata vai chegar para o cardiologista, às vezes, o coração já está numa situação muito ruim. Aqui na disfunção cognitiva, o que a gente pode fazer, e isso vai dar um gancho para a nossa próxima conversa, né, sobre tratamento, é retardar a evolução da doença. Se eu pegar ela lá na frente, eu realmente vou ter muito menos condições de ajudar esse animal. Né? Isso acaba sendo um grande complicador. Então, isso que você trouxe da importância do tutor, ser observador, a partir de, né, durante toda a vida, mas principalmente num dado momento da vida. Medicina preventiva, ter um contato estreito com o seu veterinário clínico, que é o cara que vai falar, opa, isso aqui, eu conheço esse animal há anos, isso aqui não está normal. Né? E a abordagem precoce, a abordagem que tem que ter. É basicamente isso. A gente falou exatamente isso que você está falando, da questão de que o animal não é porque ele está velho que ele vai apresentar esse problema. Numa live sobre catarata, a doutora Michele falou exatamente as mesmas palavras que você. Não é porque o cachorro está velho que ele vai ter catarata. Falou assim, nem parece. Parece que vocês combinaram. Que foi exatamente as mesmas palavras. Não é porque ele está velho que ele vai apresentar esse tipo de degeneração. A gente vai falar mais pra frente na questão da prevenção, mas é muito importante nisso que você falou da questão do diagnóstico precoce. Natália, pensando... Pode falar. Não, eu estava falando que é exatamente isso mesmo. A catarata, ela entra bem nisso, assim, é o sentimento que eu tenho. É o famoso, não, isso é normal. Catarata não é normal, catarata é uma doença. Que tem tratamento, exato, que tem, né, condição da gente melhorar a vida dele se a gente abordar adequadamente. Não é porque determinadas condições são mais comuns no idoso que elas são normais. Comum e normal são coisas diferentes. Mas isso é cultural. Eu acho que nós somos agentes aí de quebrar exatamente esses paradigmas. Nossa, concordo, aí, né? Concordo demais. Natália, então vamos partir do pressuposto que a gente fechou o diagnóstico. A gente tem um paciente com degeneração cognitiva, que é aquele famoso Alzheimer, que a gente está falando desde o início da live. O que a gente pode fazer em relação a tratamento? O que a gente pode fazer para ajudar esse animal que tem o diagnóstico de disfunção cognitiva? Bom, aí eu tenho duas respostas. Você quer a boa ou em primeiro? Aquela velha história. São duas respostas para a mesma pergunta. Você me perguntou o que a gente pode fazer para ajudar esse paciente. Muita coisa. O que a gente pode fazer para tratar esse paciente? Pouca coisa. Por isso que eu digo que é uma falta de coisa. Primeiro, pelo fato que a gente discutiu agora há pouco mesmo, falando sobre essa questão do tutor atento, né, de observar, da precocidade e tudo mais. Pelo fato de que é uma doença degenerativa, e uma vez que eu tenho degeneração, que no caso do Alzheimer, né, é o acúmulo das placas amiloides e a degeneração que vem no decorrer do tempo, vão subir lá e retroceder para uma condição cognitiva melhor, uma condição neurológica mais saudável. Isso não é possível, nem em pessoas, nem em animais. Então, o tratamento, o que ele promete, né, o que a gente tem drogas aí, fármacos, que podem nos trazer a possibilidade de tentar a possibilidade. É o frear o processo. É como se o carro continuasse andando, mas a gente colocasse um pouco o pé no freio. E a gente tem alguns fármacos que são aí propostos na literatura para isso. O principal hoje é a selegelina, né, que é o que eu mais uso na rotina. Mas o que eu sempre falo em consulta, quando o paciente tem esse diagnóstico, a gente junta todas essas informações e conclui isso, é que selegelina é nosso amigo de longo prazo. Ele não é o nosso amigo de curto prazo. Então, esses sinais que você me trouxe, que são a queixa da família, né, é muito difícil ainda chegar um tutor querendo prevenir isso quando está começando. Eles já chegam com sinais mais sérios. Ainda é assim. Eu acho que isso vai mudar, né, no futuro próximo. Mas ainda é muito comum eu receber esse paciente quando ele acorda à noite focalizando. E a família está exausta, a família está preocupada, não sabe o que fazer, e está desesperada. Então, já está mais avançado. Só que eu não consigo retroceder, eu só consigo frear o processo. A selegelina é o que eu mais uso na rotina. E se você pega lá na tabelinha, no livro de neuro, por exemplo, o que eu posso fazer de medicação para um paciente com disfunção cognitiva? Você tem a selegelina, tem alguns que não tem no Brasil, e tem um monte, uma pancada de outros fármacos. Só que quando você vai ver quais são, todos eles são com o objetivo de tratar sintomas. E aí a gente entra na segunda vertente do que eu te disse. A gente tem muito pouco de fazer para tratar a doença. A gente tem muito de fazer para ajudar o paciente. Então, o que não podemos fazer é pensar, se não tem cura, eu não vou fazer nada. Na maior parte das vezes, nossa grande função, né, como médicos daquele teste ali, junto com aquela família, são duas. A primeira é amenizar os sinais. E muitos dos sinais, eles são
passíveis de uma convivência muito positiva. Se a gente controla outros sinais clínicos, então, paciente idoso, talvez controla a motor crônica, né, que gera um desconforto nesse animal, tratar a comorbidade, cuidar do sono, e aí a gente tem, né, alguns fármacos que conseguem melhorar o sono, ajustar o ciclo de sono, melhorar esse ciclo circadiano, né, e quando em casos mais graves isso não é possível, a gente consegue entrar com fármacos que vão fazer esse paciente dormir mesmo, né, porque a família consegue fazer esse paciente descansar, né, que são os casos mais graves da para de acordar no e chega num ponto mais crítico. Mas como a gente não pode, de fato, interferir no curso da doença a ponto dela voltar para trás ou estacionar, a prevenção é o que mais a gente tem que discutir. E hoje é o que mais é investigado. Eu preciso entender a causa, que é o que os cientistas mais estão estudando em termos do Alzheimer e deficiência cognitiva, para eu conseguir fazer com que isso não aconteça, né? Porque se já aconteceu, eu não tenho mais muita coisa para fazer para voltar no tempo ali. Né? Então, basicamente, né, compilando, né, resumindo essas informações todas, né, telezilina é o meu fármaco de rotina, em geral, para evitar o progresso rápido, mas até a literatura, né, temos trabalhos que mostram que funciona, temos trabalhos que colocam isso em dúvida. Tá? Eu utilizo, mas a gente tem muita coisa ainda para entender sobre esse controle farmacológico a médio e longo prazo dela. E a gente consegue usar, né, todo esse controle sintomático, assim, como eu falei para vocês. Os antioxidantes também são bem interessantes no detalhe da doença. Ômega 3 é um deles, que é bem legal. Vitaminas do complexo B são interessantes. Vitamina C. Todo paciente idoso que tem qualquer início de sinal cognitivo, eu sempre gosto da vitamina D desse paciente. Tá? Sempre. Um grande causador de declínio cognitivo é a baixa de vitamina D. Isso é uma coisa que a descoberta em pessoas já faz tempo, tanto que hoje é uma febre de vitamina D. E a gente tem entendido isso cada vez mais de certo, que no sangue dos gatos a gente ainda tem um fator complicador. A maior parte dos nossos animais são castrados, e muitos são castrados muito cedo. E a castração no longo prazo, ela vai gerar uma tendência desse paciente ter baixa de vitamina D, e a maior parte deles não são suplementados. Então, assim, qualquer paciente mais idoso que atenda a dose de vitamina D, para ver se eu preciso suplementar, porque ela é parte de uma série de processos importantes, e na cognição ela é relevantíssima. Ela é primordial. E muitos deles, até pelo processo hormonal, por uma série de outras questões na vida, vão ter vitamina D baixa. Então, a gente entra com esse tratamento pensando na redução da oxidação, da neuroinflamação, com os antioxidantes, a vitamina B, vitamina C, as do complexo B todas, né, principalmente a cobalamina, B12, e o ômega 3, que é excelente, esse suplemento está aí nos sistemas aí, né, mas entendendo isso, né, nós vamos trabalhar com os sinais clínicos e o tratamento em si, para evitar progresso, ele é limitado. Então, também colocar esses tutores com essa consciência, com expectativas também bem realistas. Eu acho que a nossa função nesse tipo de situação, né, Natália, é dar qualidade de vida para o paciente, né? Fazer com que esse paciente não fique num quadro de muito estresse, muito desconforto, tanto com relação à família, tanto com relação aos humanos que ele convive, tanto com relação a ele mesmo, né, coitado? Porque ele fica num quadro que ele mesmo fica num ambiente muito ruim, né? O dia a dia dele não é um dia a dia legal, não é um dia a dia confortável. Então a nossa função é dar qualidade de vida para esse paciente. E para a família, conforme você disse. Assim, conforme eu te falei, infelizmente ainda a maior parte dos pacientes que eu recebo assim, e quando eu converso todo esse papo com eles, a coisa que eles mais falam é, nossa, eu passei tantos anos achando que tudo isso era normal porque estava ficando velho. Tanta gente falou que era normal porque estava ficando velho. Se eu soubesse antes e pudesse ter feito algo antes. Por isso, o objetivo dessa live é prevenção. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque assim, não sobre, o animal, ele fica numa situação de qualidade de vida. Ele não tem controle sobre aquilo. É só você pensar num filazinho com Alzheimer, que de repente tem rompantes de pavor, que acorda ali, não conhece ninguém, e aí de repente tem uma súbita consciência das coisas e se acalma. Isso é muito estressante. E não tem retrocesso. Né? Não tem retrocesso. Então, a gente precisa pensar muito mais trabalhar em prevenção do que depositar as nossas fichas e as nossas energias em tratamento. E aí que entra a questão das descobertas mais relevantes que vem nessa última década, principalmente na medicina humana. Eu falo para você muito que vem da medicina humana, e o flow, ele é um modelo biológico para o Alzheimer. Então,
precisa lançar a mão dessas informações, e tem muita coisa que a gente sabe nisso também. Né? Antes de colocar as nossas fichas, não, se acontecer com o meu, eu vou tratar. Mas a gente precisa ter expectativas bem realistas. E nós, na prática clínica, né, Gui, acolher essa família e tentar auxiliar com que essa família também volte a ter qualidade de vida. Eles pedem qualidade de vida. Às vezes eu recebo pessoas que chegam para mim e falam, Natália, primeira coisa que eles falam que eles dizem com o consultório, eles ficam com o olho cheio de lágrimas e falam, Natália, tem 15 dias que eu não estou com uma olheira desse tamanho. Às vezes Você chega falando, tem tanto tempo que meu animal está assim, está com esse quadro, que eu não sei mais o que fazer. Exato. E assim, o tempo que levou até chegar nesse momento crítico. É lento, né? Antes ele não dormia 2 noites por semana, mas era assim porque ele é velho. Aí, depois ele passou a não dormir 3 vezes por semana, mas tudo bem. Até o dia que ele não dorme mais. Aí ele começa a gritar. Aí ele começa a ficar dependente daquela família. Você precisa dormir. Aí você coloca ele no outro saco, ele berra a noite toda. Eu tive uma tutora de uma paciente muito querida. Ela já foi por outras razões, mas ela tinha uma disfunção cognitiva pior que eu já atendi. Ela foi a óbito com 18 ou 19 anos. E ela teve um grande problema no condomínio dela, ela morava num prédio. E assim, pensa uma tutora amorosa, querida, fez tudo por isso. E ela recebeu carta do condomínio, falavam que ela, né, que ela maltratava, que a pessoa me evitava muito durante a noite. E ela chegou à transão, olha, eu já tratava com você, ela falava, olha, o que mais me dói é saber que eu estou fazendo tudo por ela, mesmo com essa dificuldade toda. E realmente, um quadro muito grave é um quadro muito crítico. E a família é muito parte disso, é muito angustiante. Assim como o Alzheimer humano. Tem todo um contexto aí que envolve a família, um sofrimento, porque eu fiz um post sobre isso recentemente. Eles vão indo embora, devagar, né? Aquele tomzinho, você deixa de reconhecer, parece que ele não existe mais, o pouquinho deixa ali, né? Toda aquela personalidade, o jeitinho dele, as manias dele, eles vão embora. Então é uma família que, em geral, chega muito sofrida junto com aquele paciente ali. Então, a sensação de frustração é muito grande, né? E impotência, né? E a gente fica um pouco também. Então, assim, trabalhar prevenção é o que a gente tem que conversar. A gente tem que conversar muito sobre isso, para a gente não se encontrar nesse momento até com os nossos aqui. Né? Eu, depois de me enfiar muito, né, em conhecimento a respeito da discussão cognitiva, eu mudei muita coisa na vida deles. É algo que a gente vai conversar falando de prevenção. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Já que não existe cura, a partir do momento que a doença está instalada, não tem mais nada que a gente pode fazer para erradicar 100% a doença, só evitada para impedir a progressão, né, tentar controlar a progressão da doença. O que a gente pode fazer para prevenir a disfunção cognitiva nos animais? Bom, a primeira coisa que é muito interessante para a gente entender como que a prevenção funciona é até um dilema que a ciência tem sobre pessoas. Pessoas com Alzheimer. Eu pus os meus stories lá. O que a pessoa observou? Você pega um grupo de pessoas, seres humanos, idosos com Alzheimer, né? E você pega um grupo de pessoas que tem o cérebro idêntico. E aí o cérebro dessas pessoas vai ter as placas amilóide, aquela substância lá no neurônio, e vai ter uma substância que é diferente, substância que a gente chama de novelos neurofibrilares. Então ali também atrapalham a passagem de informação. Cérebros idênticos. Então, a questão de 10 pessoas com cérebros idênticos. Você pode ter 5 pessoas com um convívio social normal, que lembra de todo mundo, né? Que tem uma convivência social totalmente aceitável, uma qualidade de vida excelente, e a outra metade que não reconhece ninguém, que troca de dia à noite, que sai de casa e não sabe como retornar, que tem um sinal grave mesmo de disfunção cognitiva que vem com Alzheimer, né? Por quê? E aí eles começaram a se perguntar, tudo bem, a gente já entende o que acontece com o cérebro quando a doença se instala, mas por que uma parte das pessoas que têm o cérebro igual vive muito bem, tem poucos sinais, e por que uma parcela dessa população que tem o cérebro tem tantos sinais, está tão grave, com qualidade de vida tão ruim? E analisando o background, analisando como que foi a vida dessas pessoas, entendeu-se o fator da neuroinflamação, que eu já, inclusive, introduzi aos tópicos atrás que a gente conversou, né? E aí, a gente entende que tudo que gera inflamação neurológica, neuroinflamação, é tudo que a gente precisa evitar no decorrer da vida, e isso a gente também, porque o processo que a gente tem para ele, né? Para que a gente consiga minimizar o risco de acontecer. Conforme você introduziu aí bem, nós nunca vamos poder zerar essa possibilidade na vida deles, nós nunca vamos poder zerar essa possibilidade na nossa vida. Eu já tive tutores que chegaram com pacientes jovens para mim
né? Tem tutor que realmente tem todo aquele trabalho muito redobrado, pegaram o paciente chove por outras razões e falaram, não, inclusive outra razão da consulta que eu queria saber o que eu posso fazer para ter certeza que o meu animal não vai tratar. Não existe isso, porque tem fator genético, tem uma série de outros fatores e outras coisas, outras doenças que o animal pode ter que a gente não consegue ter controle de quem dera. Mas 60%, vamos dizer, está nas nossas mãos. Para a gente mesmo, isso é algo para fazer uma reflexão sobre nós, e para eles também. Né? E aí vamos citar isso, vamos começar pela dieta. Dieta é um calcanhar de Aquiles. Quando você fala de dieta para os tutores, eles fazem virar a cara para perceber isso. Ai, mas ele ama, não pode tirar isso dele. Aquela velha história. Né? A dieta, ela é um fator extremamente determinante na probabilidade do animal ter neuroinflamação durante a vida e como que ele vai, ou se ele vai desenvolver disfunção cognitiva. Por quê? O cão, ele é um carnívoro, como é que chama? Facultativo. Isso, que é o carnívoro, gente, tem outro nome, mas enfim, ele é facultativo, não é o estrito como é o gato. E o gato também, né, que está aqui no meio dessa discussão, é um carnívoro, especificamente carnívoro. E por que a gente está tendo um boom de disfunção cognitiva? Porque os nossos animais de companhia têm sido alimentados com dieta de alto carboidrato. Alto carboidrato, basicamente. Grãos, muitas vezes, muito extra em casa, bolo, pão, biscoito, etc., que são carboidratos refinados. O que a gente sabe hoje para eles, e a gente sabe também para o ser humano, é que uma dieta com uma grande quantidade de carboidrato refinado, que são as farinhas e o açúcar, né, ela causa neuroinflamação constantemente. O cérebro vai estar neuroinflamado. Então, é um grande fator de risco. Então, fazer uma dieta mais corretinha, de acordo com o indicado pelo seu médico veterinário, para aquele paciente, não ficar fornecendo extras, e se fornecer optar por extras mais saudáveis, legumes, proteínas, né, a gente consegue fugir um pouco dessa predisposição provocada à neuroinflamação que vem da dieta. Né? E a dieta, ela entra num segundo fator extremamente relevante, que é o sobrepeso e a obesidade. A gente sabe que um corpo em sobrepeso ou um corpo obeso, ele é um corpo inflamado. E o sistema nervoso também é inflamado. E a neuroinflamação é a principal, constantemente. E aí entra a questão, não tem como você desvincular a obesidade de neuroinflamação. E não tem como você desvincular a obesidade da resistência à insulina, que é o que acontece na diabetes. Né? E eu falei até no início da live para quem não estava aí, que no ser humano o Alzheimer já foi considerado como diabetes tipo 3, que é uma doença metabólica do sistema nervoso. O Alzheimer é uma doença metabólica, a gente sabe disso. Então, se eu tenho Alzheimer, eu tenho uma doença metabólica secundária. De fato, eu tenho. Né? E se eu tenho essa doença metabólica no meu corpo, eu tenho essa doença metabólica no meu sistema nervoso também. O cérebro, ele usa 25% do nosso aporte de glicose geral. Usa o máximo de energia. Só que glicose demais não é bem utilizado. Não é que ele não é bem utilizado, ele gera muito resíduo. É como se você tivesse um carro elétrico ou você tivesse um carro a diesel. Dentro da quantidade de fumaça que está saindo, aquilo está acumulando os neurônios na forma da fonte de glicose que você vai usar. Então, a dieta também é diretamente relacionada, né, a outro grande fator, que é a sobrepeso e obesidade. Então, só aqui a gente já está com a faca e queijo na mão. Por quê? O ser humano, ele às vezes não consegue resistir a dizer não para si mesmo. O cão e o gato comem a gente está. Então, é uma responsabilidade que a gente coloca nas nossas próprias coisas. Inteiramente nossa. Exato. E assim, lembrando que a dieta e outros fatores relacionados à dieta e obesidade são fatores de risco para câncer, para N outras doenças, é algo que a gente precisa cada vez mais bater na tela. Eu acho, não sei o que você acha disso, mas eu acho que nós, médicos veterinários, a gente passa muito tempo subestimando a nutrição. A gente fala, é fracação, faz isso, tá gordinho, dá um puxãozinho de orelha, mas vida que segue. Cara, isso é basicamente o norte de tanta coisa que acontece. E muitas vezes o tutor quer uma abordagem farmacológica, mas a grande resolução não está nele, entendeu? E eu acho que não, tem aquele grande clichê da medicina humana que a saúde começa pela boca. A gente pode extrapolar para veterinário assim, tranquilamente. Acabou de chegar uma queridíssima aí, tutora, inclusive, cachorrona dela, perdeu 10 quilos no processo longo de tratamento que ela fez. Nossa, não sabe qual que é a repercussão disso, como que a vidinha dela mudou. Uma rocha linda, perdeu 10 quilos, já tá fitness. Fantástico. E é assim mesmo, e é pra ele coisas, e aí extrapolando, puxando a sardinha, né, pra mim também.
A parte ortopédica, né? Hoje a gente está vivendo uma epidemia de doenças ortopédicas também, e tudo isso tem disso. Então, por que não a gente colocar um olhar nisso? Ai, mas ele ama, mas e aí? Qual é o preço? O preço é alto. E realmente são grandes fatores de risco, dieta e obesidade. Além disso, né, aí a gente passa para a questão de atividade física. Talvez ela seja mais negligenciada, ela ser lindona, desde a tequinha, tá mesmo. Tá tecona, uma querida. Quanto tripulia essa moça faz. Bom, falamos já de dieta e falamos da consequência, que é o sobrepeso, obesidade e a inflamação focal. Atividade física. São duas coisas aí. E aí acaba encaixando com uma terceira. Então, atividade física, eu acho que talvez seja mais negligenciada no teste do que a alimentação até. É aquela velha história. Ah, não, ele não sai nunca. Ele sai só uma vez por semana para ir na praça. Né? E eles ficam realmente muitas vezes confinados. E a atividade física, ela não é só vinculada à questão do sobrepeso e obesidade, que nós já conversamos. Ela também é vinculada ao estímulo cognitivo. Nossa, mas eu moro numa casa que tem 1.000 metros quadrados para ele correr. Não adianta. O cão, ele tem um bulbo olfatório, que é uma estrutura que fica imediatamente à frente do cérebro ali, que é, assim, se for comparar com as estruturas relacionadas com o olfato do ser humano, é ridículo. E, basicamente, a capacidade do animal interagir com o mundo, pensando em cão e gato, principalmente cão, é com o olfato. Então, assim, às vezes a gente lê um livro ou conversar com uma pessoa, a gente está sendo estimulado, o cão precisa cheirar. E se ele tem um ambiente de 1.000 metros quadrados para cheirar, ele vai decorar o cheiro daqueles 1.000 metros quadrados, e aquilo não vai ser novidade. Ele precisa passear, ele precisa explorar, ele precisa ir a locais diferentes, ele precisa de estímulo, né? E aí, a atividade física, ela também entra com esse outro fator, que é um estímulo. É um estímulo cognitivo riquíssimo. Se você pegar uma pessoa, um idoso, e colocar ele confinado, fechado numa cama, vendo o celular o dia inteiro, ele vai ter um declínio cognitivo muito superior do que um idoso que caminha, né, que vai, né, visitar os familiares, que tem um convívio familiar legal. Então, isso é estímulo. E além disso, a gente tem musculatura saudável, menos chance de sobrepeso e obesidade. Todos esses fatores são fatores que são que pressupõem a inflamação, que é exatamente o que a gente quer evitar, porque é a neuroinflamação que faz a disfunção cognitiva acontecer. Então, a atividade física entra nessa. Já gera um gatilho para os estímulos, né? E estímulo significa desde um truque, um treino que você faz, um treino de puxar bolinha, de esconder um petisco no lugar que você não achar, de pegar uma caixinha de pasta de dente, colocar alguns petisquinhos lá dentro, fazer uns furos e deixar ele destruindo aquilo até conseguir alcançar o petisco. Estímulo mental, né? Comprar um brinquedo novo, fazer rodízio de brinquedo, é um grande, para o cão que gosta, né? É uma grande forma de estímulo. Né? Uma dica legal é a seguinte, vamos supor, você tem 6 brinquedos. Em vez de você deixar os 3 lá espalhados no seu cão, você vai dar 2 hoje, deixar 3. Aí depois você esconde aqueles, dá outros 2. Na cabecinha deles, eles ganharam um brinquedo novo. Deixa eles mais 2, 3 dias. Tira, dá a terceira dupla. 2, 3 dias. Quando você voltar para a primeira dupla, é como se eles tivessem ganhado um brinquedo novo. Na cabecinha deles é. Então o rodízio de brinquedo, para quem gosta de brinquedo, é muito legal. Muito legal. Então, são pequenas coisas que podem trazer a questão do estímulo além do paro, da atividade física, levar em lugares diferentes, né? Então, todos esses fatores, aí a gente já está falando em reduzir a inflamação, que é o grande fator de risco, e está falando em estimular as ligações que são as sinapses. E aí eu entro na resposta para aquela pergunta, por que metade das pessoas tinham o cérebro cheio de placa e viviam muito bem, e metade das pessoas com o cérebro cheio de placa e viviam muito mal, e tinham muita perda cognitiva? Essa metade, né, vivia uma vida muito rica em relações, né, convive com muitas pessoas, tinha hobbies, aprendia coisas novas, não sabia aprender, fazia atividade física, estava sempre se estimulando. Então, se você pega uma rede de neurônios, eles têm as comunicações entre si que são as sinapses, são fios no telefone. Quem tem mais sinapse, um monte de conexão, vai ter menos problema com as placas, entende? Porque se eu tenho um monte tem de menos placas, possibilidade de ter problema, né? Exatamente. E até menos, às vezes você vai ter problema, mas até menos, um problema numa magnitude menor. Tem um neurocientista humano que usa um termo muito interessante, que eu acho que dá para entender bem, até quem foi leigo. É só você pensar quando você está andando numa via expressa, e ela, de repente, está lotada de carro, está toda engraçada. E aí, só que você tem uma via
para você, né, uma via lateral para você pegar. E aí você consegue ir. Se você não tem a via marginosa, vai ficar parado ali, concorda? E aí, se a questão, essas pessoas, esses velhinhos que tinham o cérebro comprometido, mas tinham um monte de sinapse, porque eles estavam sempre se estimulando, tendo hobbies, vivendo uma vida rica, de experiências, né? Eles tinham menos problemas, apesar das placas amiloides. Quem não tinha isso, ficava só preso em casa, só vendo televisão, não fazia uma atividade física, não tinha contato com ninguém. Essas pessoas depreciavam muito mais, porque elas não tinham mais sinapse para poder se virar. Né? Então, isso vale para eles também. Qualidade de vida, não ser aquele cão que pessoa fechado de casa, um cão que tem estímulo, um cão que viva a vida, né? Ou seja, não só existindo, mas que ele esteja tendo possibilidade de viver experiências de terra. Tá? Esses são os principais fatores de prevenção. E eles são muito importantes. A gente tem cada vez mais consolidado a importância deles. É muito interessante ver esses fatores de prevenção, que é o que você falou no início, né? A gente pode intervir em muito nesse tipo. Mesmo tendo o fator genético, muito da prevenção da disfunção cognitiva está na nossa mão. Então, a gente consegue diretamente intervir e prevenir a disfunção cognitiva nos cães. Consegue. E consegue, assim, posso dizer que pelo menos 60% a 70% dos fatores estão na nossa mão. É muita coisa. Né? Tanto que, com esses estudos que mostram que cérebros semelhantes reagem de forma diferente, a gente tem entendido que o fator genético é cada vez menos relevante. Antes, a gente jogava muita culpa da disfunção cognitiva, né, do Alzheimer, na genética. Né? Hoje, a gente entende que é muito fácil colocar a culpa na genética, que quando a gente faz um retorno, né, uma poupança de saúde que a gente não fez essa poupança. Então, por que a gente tem tanta perda cognitiva hoje? Claro que o ser humano também, ele ganhou tempo de vida, né? Mas, assim, a gente também está tendo uma epidemia de diabetes e obesidade. E as coisas são totalmente paralelas. Então, é uma doença de estilo de vida que as pessoas têm que entender hoje é isso. Aquele que você praticamente fala, eu tenho certeza que ele tem isso por causa da genética. Se você for fazer um background, a gente tem grandes fatores que levam a gente a pensar que muita coisa que levou aquilo ali, de fato, era estilo de vida. Então, precisamos trazer essa responsabilidade para nós. Né? Os pets estão conosco, vivem a vida conosco. Isso é uma poupancinha de saúde que a gente faz para a qualidade de vida deles, para a sanidade deles, para a gente ter eles conosco, não por mais tempo, mas por mais tempo com qualidade. Isso é bem importante. E para nós, para a qualidade de vida dessa família, como que essa família vai conviver com esse outro da vida? É muito fácil você ter um jovem, é ansioso, mas a gente precisa pensar que esse mesmo cão que está jovem brincando, está pedindo brinquedo ali na sua frente, ele vai ter 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Né? Então, a gente precisa pensar e falar muito sobre isso, né? Para trazer cada vez mais. Justamente esse é o objetivo do Clube dos Bichos, né? É levar informação de qualidade para os tutores, para que eles tenham cada vez mais ferramentas para oferecer qualidade de vida para os animais. Isso que você falou da poupança de qualidade de vida assim, acho que é o resumo da nossa live. Porque como prevenir, que é o grande objetivo nosso nessa live de hoje, é fazer uma poupança para o animal poder usufruir no futuro. Porque a gente não tem como voltar no tempo e fazer com que eles tenham esses fatores, tenham essa qualidade de vida ao longo dos anos para chegar no futuro e ter a qualidade de vida. Então é passo a passo, é dia a dia. A gente sabe que realmente não é fácil. É muito mais fácil, mais cômodo chegar do trabalho, deitar no sofá e deixar o cachorro lá deitado do seu lado. Mas sair com ele para passear, deixar ele explorar novos ambientes, tratar da alimentação dele, fazer uma dieta recomendada com orientação do nutrólogo, vai ter consequências, vai ter benefícios no longo prazo para a vida desse paciente. Sem dúvida nenhuma, Felipe. Tudo bom? Parece que Felipe ali. É exatamente isso. Né? E outra coisa, meio que para finalizar mesmo, concluir, quando eu falo que é para a gente ter esse animal, né, por mais tempo, mas não só por mais tempo, mas tempo com qualidade, é como eu falei no post que eu fiz recentemente, assim, eu até repeti esse post falando sobre essa questão da perda do animal em vida, né, é muito difícil, eu nunca vivi isso com um animal meu, mas eu já vivi isso com um familiar. Você ter o bichinho ali, você olhar para a focinha dele, mas você não reconhece ele mais, ele não está ali mais. Isso é muito doloroso. É uma forma de
luto em vida é exemplo do que acontece na oncologia. Que acontece no câncer. E é o que os familiares das pessoas com Alzheimer relatam. Que é você ver o seu ente querido indo embora. A pessoa não fica mais lentamente. Então, são medidas que você vê, assim, né? É muito mais fácil chegar, sentar no sofá, pegar o celular e deixar o cachorro ali, e assim, anos, né, vão passando. Mas a gente está plantando a sementinha. E eu me arrisco dizer que é muito mais fácil a gente fazer isso por eles do que a gente fazer isso por nós mesmos. A gente se sabota muito. Eles não têm essa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Que a gente leve esse conhecimento para cada vez mais tutores e que eles próprios tenham essa consciência e consigam plantar essa sementinha nesse caminho. E vai trazer benefícios não só para os animais, né, Natália? Vai trazer benefícios para os tutores também, né? Investir na qualidade de vida do cão é um ciclo vicioso, né? Aí você vai começar a investir na qualidade de vida dos tutores, da família, e acaba que todo mundo sai ganhando, né? Sem dúvida nenhuma, Virgínia. Sem dúvida. Eu tenho nos meus aqui os exemplos dos pais. Nossa, mudei a dieta deles completamente. De um tempo pra cá também. E a gente vê, eles mudam completamente. À medida que a gente investe nessas pequenas grandes coisas, por grandes precursoras de saúde. Esse é o caso. Exato. É isso que você falou, não é gasto, não é desperdício de tempo e de dinheiro, é investimento. Investimento que você vai colher os frutos lá no futuro, daqui a 10, 12, 15 anos. E outra coisa importante, que a gente já falou lá atrás, mas eu quero frisar que assim, é algo que é importante de ser disseminado entre os clínicos. O clínico veja os cães geriatras e comece a interpretar essas coisas, né? E comece a se ligar junto com esse tutor que as pessoas estão dando. Porque, assim, aqui dentro da especialidade, muitas vezes eu vou receber o paciente quando o programa já está instalado. O clínico, ele é o médico de confiança do tratamento. É o cara que vai acompanhar aquele paciente, às vezes, desde a primeira consulta pediátrica lá atrás. E ele conhece aquele animal. Eu atendi uma paciente que eu acompanho ela há 4 anos, tem nada a ver com a condição, mas só para exemplificar. Eu acompanho ela há 4, quase 5 anos. E ela tem uma meningoencefalite, uma doença inflamatória controlada, né? É bem controlada a condição dela. E ela entrou no meu consultório, eu olhei e falei assim, entendeu? Isso aí, o clínico, ele é um fator riquíssimo, porque o clínico é o cara que conhece, ele acompanha aquele cachorro a vida inteira, né? Então, não é incomum que um clínico, sabe, acompanhe o paciente pela vida inteira. E nos primeiros sinais de envelhecimento, é aquela pessoa que sabe que vai conseguir identificar precocemente o que está acontecendo, claro que junto com uma família, né, que seja detalhista, observadora, atenta e também consiga levar aí as observações. Show de bola. Acho que o resumo da nossa live é isso, é atenção com as pequenas mudanças de comportamento, os pequenos sinais que os animais podem mostrar para a gente no dia a dia, porque essa é uma doença de evolução lenta e progressiva, né? O animal vai mostrando lentamente, não tem aquele quadro agudo. E essa questão da poupança de saúde. Acho que resume muito bem a nossa live nesses 2 pontos aqui. Maravilha, exatamente. Natália, vou nem falar de novo no prazer que eu tenho em conversar com você sobre isso aí. Passou mais de 1 hora e a gente está aqui batendo papo e não está vendo o tempo passar. Se deixar, segue, viu? 2 mineiros conversando. Eu falava em São Paulo, falo pro Rio, gente, eu sou mineira. Faltou só o café. Faltou só o café. Nossa, a gente fazer de eu agradeço muito, viu? E estou à disposição, né? Para próximas aí. Com certeza. Para todo mundo que saiu e que vai ainda assistir posteriormente aí. Qualquer dúvida, estou à disposição, meu perfil está aí. Fique à vontade para tirar qualquer dúvida e que a gente possa ter outras oportunidades de participar bacana. Não, a gente vai ter sim, com certeza. Pessoal, essa live vai ficar disponível aqui no Instagram, no Clube dos Bichos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de mandar mensagem tanto pra gente quanto pra doutora Natália. Sigam o Instagram dela, que ela posta muito conteúdo de relevância sobre o mundo veterinário, principalmente neurologia e ortopedia, que são a praia dela, literalmente agora falando, né, Natália? Mas fiquem à vontade para mandar dúvidas, para mandar pergunta pra gente, que a gente responde com o maior prazer. O pessoal mandando... Oi, Thiago, obrigado por assistir. Obrigado, Sim, né? Obrigada, Monique. Beijo na fofinha, viu? Beijo na amor. Pessoal, então muito obrigado a todos que estavam aqui com a gente desde o início, a quem chegou no meio.
Essa live também eu vou publicar lá no canal do YouTube, do Clube dos Bichos, então quem quiser pode assistir lá também. Daqui a 15 dias a gente vai ter outra live aqui, vai ser com o Renato, Natália, Renato Filhoso. Vai ser sobre gatos, sobre prevenção de bolas de pelo em gatos. Relevante. Tema bem relevante. Natália, então até a próxima. Com certeza nós vamos marcar outras lives aqui no clube com você. Muito legal te receber aqui. Pessoal, muito obrigado também pela presença aqui. Foi muito bom passar essa 1 hora dessa noite com vocês. Um bom resto de semana para todos e até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Muito obrigada, gente. Boa noite para todos vocês. Boa noite, até mais. Boa noite.